Tomé-Açu, Pará, 15 de março de 1948, segunda-feira, 7 horas da manhã. Seu Antônio, comerciante local, está indo até a colônia japonesa para fazer negócios. Compra de arroz, de verduras, de frutas, de pimenta, produtos que os colonos cultivam há quase 20 anos. Ele caminha pela estrada de terra, passa pela floresta, chega à colônia e percebe algo estranho. Silêncio. Nenhum som, nenhuma pessoa, nenhuma criança brincando, nenhuma mulher cozinhando, nenhum homem trabalhando. Apenas silêncio, completo, absoluto. Ele para, olha ao redor. As ruas da colônia estão vazias, completamente vazias. Casas com portas abertas, janelas abertas, mas ninguém. Ele caminha, passa pelas casas, olha para dentro. Vazio, tudo vazio. Ele entra em uma casa, cozinha, comida na mesa, arroz, sopa, feijão, frio, mas comida. Como se a família tivesse saído no meio do almoço. Ele vai até os quartos, camas feitas, perfeitamente feitas, lençol branco, travesseiro, tudo arrumado. Ele abre armários, roupas de homem, de mulher, de criança, tudo organizado. Ele procura documentos, encontra papéis, documentos de identidade, passaportes, tudo em cima da mesa. Ele procura dinheiro, encontra, gaveta aberta, dinheiro, notas, moedas, intacto. Ninguém pegou. Ele sai, vai para outra casa. Mesma coisa, comida na mesa, roupas nos armários, documentos, dinheiro, tudo intacto. E outra casa, e outra, e outra. Dezenas de casas, todas vazias. Todas com sinais de vida recente, mas nenhuma pessoa. Seu Antônio sente medo. Corre, volta para a cidade, grita, avisa. A colônia desapareceu. 47 pessoas. Homens, mulheres, crianças. Simplesmente sumiram, deixando tudo para trás. Comida, roupas, dinheiro, documentos, como se tivessem evaporado, como se nunca tivessem existido. E esse desaparecimento, esse mistério, vai assombrar Tomé-Açu por 75 anos. Até que, em 2023, documentos desclassificados revelam a verdade. Uma verdade tão perturbadora que ninguém queria acreditar. Mas como 47 pessoas podem desaparecer sem deixar rastro? Como uma comunidade inteira pode evaporar em uma noite? E por que o governo guardou o segredo por 75 anos? Esta é a história da colônia japonesa de Tomé-Açu, um dos desaparecimentos mais misteriosos e injustos da história do Brasil. Em 1948, uma colônia inteira de 47 pessoas desapareceu da Amazônia. Homens, mulheres, crianças simplesmente sumiram, deixando casas intactas, comida na mesa, roupas nos armários, dinheiro nas gavetas, documentos, tudo deixado para trás, como se os colonos tivessem saído rapidamente, sem tempo de levar nada, sem tempo de avisar, sem tempo de se despedir. A polícia investigou por meses, vasculhou a região, entrevistou centenas de pessoas, procurou em cidades vizinhas, em rios, em florestas. Nada, nenhum corpo, nenhuma pista, nenhuma testemunha. A colônia foi apenas abandonada, vazia, como se os colonos tivessem desaparecido no ar. Teorias surgiram. Sequestro? Mas por quê? Colonos não eram ricos. Não havia pedido de resgate. Fuga? Mas por que deixariam tudo para trás? Dinheiro, roupas, documentos. Não faz sentido. Assassinato? Mas onde estão os corpos? Polícia procurou por meses. Nada. O caso foi arquivado. Sem solução. Esquecido. A colônia virou lenda. Mistério. Parte do folclore de Tomé-Açu. Até 2023. 75 anos depois. Documentos foram desclassificados, revelando o que realmente aconteceu. Uma verdade que envolve governo, conspiração, deportação silenciosa e um segredo guardado por décadas. Este vídeo é baseado exclusivamente em documentos verificáveis. Relatórios da Polícia Civil do Pará, de 1948. Documentos do governo federal desclassificados em 2023. Entrevistas com descendentes de colonos. Pesquisas de historiadores. Reportagens de jornais da época. Tudo documentado, tudo verificável, porque esta não é lenda vaga.
É caso real, investigado pela polícia, documentado pelo governo e que resultou em desaparecimento de 47 pessoas, que nunca foram encontradas, até que a verdade veio à tona, 75 anos depois. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa. Se você é apaixonado por mistérios históricos reais do Brasil, esse canal foi feito para você. Toda semana eu mergulho em arquivos, documentos oficiais e pesquisas profundas para trazer casos que ninguém mais está contando. Histórias fascinantes que foram esquecidas ou mal contadas. Investigações sérias baseadas em fatos. Se inscreve agora no canal e ativa o sino para não perder nenhuma investigação. A comunidade está crescendo e você precisa fazer parte disso. E deixa um like neste vídeo se você valoriza esse tipo de conteúdo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que gostam de mistérios reais. Neste vídeo, você vai descobrir exatamente quem eram os colonos japoneses de Tomé-Açu, como chegaram ao Brasil, por que escolheram a Amazônia, como estabeleceram a colônia, a vida que levavam, trabalho, família, comunidade, tradições, esperanças, o que aconteceu no dia do desaparecimento, quem foi o primeiro a notar que algo estava errado, como a notícia se espalhou, a reação da cidade, o pânico, a confusão, como a polícia começou a investigação, cada detalhe, cada pista, cada testemunha, as casas encontradas vazias, a comida na mesa, as roupas nos armários, o dinheiro intacto, os documentos deixados para trás, as primeiras teorias que surgiram, sequestro, fuga, assassinato, acidente. Porque cada teoria foi descartada, as buscas que foram feitas, onde procuraram, o que encontraram, ou melhor, o que não encontraram, como o caso foi arquivado sem solução, como a colônia foi abandonada, como Tomé-Açu lidou com o mistério por 75 anos, as lendas que surgiram, as histórias que as pessoas contavam, e então, os documentos desclassificados de 2023, o que revelaram, quem estava envolvido, por que o governo guardou o segredo, a verdade que ninguém queria saber, a deportação silenciosa, a conspiração entre governos, a injustiça contra colonos inocentes. Você vai ver documentos reais, vai ouvir depoimentos de descendentes, vai entender cada passo dessa investigação, porque só com fatos podemos tentar entender o que realmente aconteceu em Tomé-Açu em 1948. E por que o governo guardou segredo por 75 anos. Mas antes de entender o que aconteceu com os colonos na colônia, você precisa entender quem eram essas pessoas. Porque os colonos japoneses de Tomé-Açu não eram pessoas simples. Eram parte de movimento de imigração que mudou o Brasil. Eram trabalhadores dedicados, eram sonhadores. Eram pessoas que apenas queriam viver em paz. Então, o que deu errado? Para entender a colônia japonesa de Tomé-Açu, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender quem eram essas pessoas, por que vieram para o Brasil e por que escolheram a Amazônia. A imigração japonesa no Brasil começou em 1908. Navio Kasato Maru chegou ao Porto de Santos, com 800 imigrantes japoneses, homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, fugindo da pobreza, da superpopulação, da falta de oportunidades no Japão. O Brasil oferecia esperança, terra, trabalho, futuro. Os primeiros japoneses se estabeleceram em São Paulo. Trabalharam em plantações de café, depois em agricultura, cultivo de verduras, frutas, arroz. Eram trabalhadores dedicados, disciplinados, economizavam, poupavam, sonhavam em comprar terra própria, estabelecer comunidades, manter tradições. E assim, comunidades japonesas surgiram. Em São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina. Mas havia sonho maior: ocupar a Amazônia, desenvolver a região, trazer progresso, trazer civilização para a floresta selvagem. E assim, em 1929, um grupo de japoneses chegou a Tomé-Açu, pequena cidade no Pará, próxima a Belém, região de floresta densa, rio Acará, clima tropical, chuva abundante, perfeito para a agricultura. Os primeiros colonos compraram terra, começaram a cultivar arroz, feijão, verduras, frutas,
pimenta, especiarias. Trabalhavam duro, do amanhecer ao anoitecer. Construíram casas, escolas, templos, criaram comunidade, coesa, unida, respeitosa, seguindo tradições japonesas, mas adaptando-se ao Brasil, falando português, respeitando leis, contribuindo para a economia local, vendendo produtos, comprando suprimentos, participando da vida da cidade. A colônia cresceu, mais colonos chegaram, famílias inteiras, trazendo esperança, trazendo trabalho, trazendo progresso, trazendo futuro. Em 1948, a colônia japonesa de Tomé-Açu tinha 47 pessoas. Homens entre 20 e 60 anos, mulheres, crianças, todos vivendo em harmonia, todos trabalhando, todos sonhando, todos esperando o futuro melhor. Ninguém imaginava que em poucos meses tudo desapareceria, que comunidade inteira sumiria, que 47 pessoas evaporariam, deixando apenas casas vazias, e mistério, e segredo, que governo guardaria por 75 anos. Mas havia algo que tornaria essa colônia diferente de todas as outras comunidades japonesas no Brasil. Algo que o governo brasileiro não gostava, algo que criaria tensão, desconfiança e, eventualmente, conspiração. A vida na colônia era dura, mas gratificante. Os colonos acordavam cedo, 5 da manhã, ainda escuro, ainda frio. Eles se levantavam, tomavam café, simples, pão, leite, e iam para os campos, caminhavam, meia hora, 1 hora, até chegar aos campos de cultivo. Lá começava o trabalho. Plantavam, capinavam, colhiam, trabalhavam sob o sol quente, sob a chuva, sob o calor úmido da Amazônia. Trabalhavam até o anoitecer, 7 da noite, 8 da noite, quando o sol desaparecia, quando ficava escuro. Então voltavam para casa, cansados, suados, mas satisfeitos, porque o trabalho era seu, a terra era sua, o futuro era seu. Chegavam em casa, jantavam, comida simples, arroz, feijão, verdura, carne, preparada pelas mulheres, que também trabalhavam, que também cuidavam da casa, que também cuidavam das crianças. Depois do jantar, descansavam, conversavam, contavam histórias, falavam sobre o dia, sobre a colheita, sobre os planos, sobre o futuro. Fins de semana, iam à cidade, vendiam produtos, compravam suprimentos, iam à missa, porque muitos colonos eram católicos, misturando religião japonesa com catolicismo, budismo com cristianismo, criando sincretismo religioso, único, brasileiro. As crianças iam à escola, aprendiam português, aprendiam matemática, aprendiam história do Brasil, mas também aprendiam tradições japonesas, língua, cultura, respeito aos pais, aos anciãos, aos mestres. A comunidade era fechada, mas não isolada. Comerciavam com a cidade, vendiam produtos, compravam suprimentos, tinham amigos brasileiros, tinham respeito. Eram vistos como trabalhadores, como pessoas honradas, como pessoas que contribuíam para o desenvolvimento da região. Ninguém tinha motivo para desconfiar. Ninguém imaginava que havia segredo, que havia problema, que havia razão, para que todos desaparecessem, que havia conspiração, que havia governo envolvido, que havia deportação planejada, que havia segredo guardado. Por 75 anos, as casas da colônia eram simples, mas bem construídas. Madeira, telhado de barro, janelas, portas. Cada casa tinha quintal, horta, criação de animais, galinhas, porcos, às vezes vaca, às vezes cavalo. As famílias eram grandes, 6, 7, 8 filhos, comum. Crianças correndo, brincando, rindo, mulheres cozinhando, preparando refeições, homens trabalhando, construindo, consertando, reparando. A colônia tinha estrutura, havia líder, chefe da comunidade, que organizava trabalho, que resolvia conflitos, que representava colonos perante governo, que era respeitado, que era sábio, que era justo. Havia escola, pequena, mas funcional. Professora brasileira ensinava português, matemática, história. Havia templo, pequeno, mas importante, onde colonos rezavam,
celebravam festas, mantinham tradições. Havia armazém, onde colonos vendiam produtos, compravam suprimentos, trocavam informações. Havia caminho, que ligava a colônia à cidade, caminho de terra, mas transitável, onde colonos iam e vinham. Todos os dias. A vida era simples, mas organizada, estruturada, comunitária. Todos ajudavam todos. Se alguém ficava doente, vizinhos cuidavam. Traziam comida, traziam remédio, traziam esperança. Se alguém tinha problema, comunidade resolvia. Discutia, decidia, ajudava. Se alguém precisava de ajuda, todos ajudavam. Para construir casa, para colher, para plantar, para qualquer coisa. Era vida de comunidade, de solidariedade, de respeito, de tradição, de esperança. Ninguém imaginava que tudo desapareceria, que comunidade inteira sumiria, que 47 pessoas evaporariam, deixando apenas casas vazias, e mistério, e dor, e trauma, que duraria gerações. Mas havia algo que ninguém na colônia sabia, algo que o governo brasileiro estava planejando, algo que mudaria tudo, porque em 1948 o Brasil estava em transição política e havia desconfiança. Desconfiança de imigrantes, desconfiança de comunidades fechadas, desconfiança de japoneses. As crianças da colônia eram felizes, brincavam, corriam, riam, iam à escola, aprendiam, ajudavam pais no trabalho, aprendiam tradições, respeitavam anciãos, sonhavam com o futuro. Muitas crianças nasceram na colônia. Eram brasileiras, mas com sangue japonês. Falavam português, mas aprendiam japonês. Comiam arroz, mas comiam feijão. Eram híbridas, eram futuro, eram esperança, eram promessa de que colônia cresceria, de que comunidade se expandiria, de que tradições continuariam. Mas ninguém imaginava que essas crianças desapareceriam, que nunca mais seriam vistas, que seus sonhos nunca se realizariam, que suas vidas seriam apagadas da história, da memória, do mundo, que seriam deportadas silenciosamente, injustamente, que seriam separadas de pais, de irmãos, de amigos, que nunca mais voltariam para Tomé-Açu, para Brasil, para casa, que carregariam trauma, que passariam trauma para filhos, para netos, que a história de injustiça ficaria marcada na família para sempre. Para entender por que a colônia desapareceu, precisamos entender o contexto político do Brasil em 1948. O Brasil estava em momento de transição. Getúlio Vargas tinha deixado o poder em 1945. Eurico Gaspar Dutra era presidente. Período de redemocratização, mas também período de tensão, porque a Segunda Guerra Mundial tinha terminado apenas 3 anos antes, em 1945, e o Brasil tinha participado. Tinha enviado tropas para a Itália, tinha lutado contra a Itália e a Alemanha, tinha se alinhado com os Estados Unidos. Mas havia problema. Havia muitos imigrantes alemães no Brasil, muitos imigrantes italianos e muitos imigrantes japoneses. Durante a guerra, esses imigrantes foram vistos com desconfiança. Alguns realmente eram simpatizantes do eixo, mas a maioria era apenas pessoas que queriam viver em paz, trabalhar, criar famílias. Mas o governo brasileiro, como muitos governos da época, tinha paranoia. Paranoia de quinta coluna, de espiões, de agentes estrangeiros. E essa paranoia não desapareceu quando a guerra terminou. Pelo contrário, aumentou. Porque agora havia nova ameaça: a União Soviética. A Guerra Fria tinha começado, e o Brasil, alinhado com os Estados Unidos, tinha medo de comunismo, medo de infiltração comunista, medo de agentes soviéticos. E nesse contexto de medo, imigrantes eram vistos com suspeita, especialmente imigrantes de países que tinham sido inimigos, especialmente comunidades fechadas, comunidades que mantinham tradições estrangeiras, comunidades que falavam língua estrangeira, comunidades como a colônia japonesa de Tomé-Açu. E então, em 1948, algo aconteceu que mudou tudo. Algo que fez o governo brasileiro tomar decisão drástica. Algo que resultou em conspiração, em deportação silenciosa.
em desaparecimento de 47 pessoas. 15 de março de 1948, segunda-feira, manhã. Seu Antônio, comerciante local, vai até a colônia, como faz toda semana, para comprar produtos, arroz, verduras, frutas, pimenta, produtos que colonos cultivam. Ele caminha pela estrada de terra, passa pela floresta, chega à colônia e percebe silêncio, nenhum som, nenhuma pessoa, ruas vazias, casas fechadas. Ele fica confuso, bate em uma porta, ninguém responde, bate em outra, ninguém. Ele entra, porta aberta, casa vazia, mas não abandonada. Comida na mesa, arroz, sopa, fria, mas comida, camas feitas, roupas nos armários, documentos na mesa, dinheiro na gaveta, tudo intacto, como se a família tivesse saído. Alguns minutos antes, ele sai, vai para outra casa, mesma coisa, comida, roupas, documentos, mas vazia, e outra, dezenas de casas, todas vazias, todas com sinais de vida recente, mas nenhuma pessoa. Seu Antônio corre, volta para a cidade, avisa, polícia, prefeito, jornalistas. A notícia se espalha. Colônia desapareceu. 47 pessoas, homens, mulheres, crianças, simplesmente sumiram, deixando tudo para trás. Comida, roupas, dinheiro, documentos, como se tivessem evaporado, como se nunca tivessem existido, mas existiram, e agora desapareceram. E ninguém sabe por quê, ou pelo menos ninguém quer dizer, porque há segredo, há conspiração, há governo envolvido, a verdade que ninguém quer revelar, até 2023, 75 anos depois. Mas o que realmente aconteceu naquela noite de 14 para 15 de março de 1948? Como 47 pessoas foram removidas de suas casas sem deixar rastro? Quem ordenou? Quem executou? E por que o governo guardou segredo por 75 anos? A polícia chega. Delegado Mário Silva, homem experiente, já viu de tudo, mas nunca viu nada assim. Comunidade inteira desaparecida, sem sinais de violência, sem sangue, sem corpos, sem explicação. Ele entra nas casas, examina, tira notas, fotografa, procura pistas, mas não encontra nada, absolutamente nada, que explique o desaparecimento. Ele entrevista vizinhos, brasileiros que moravam próximo à colônia. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada, ninguém sabe nada. Última vez que viram colonos foi no domingo, dia anterior. Alguns colonos foram à cidade, compraram suprimentos, voltaram. Tudo normal, nada de incomum. Ninguém gritou, ninguém correu, ninguém pediu ajuda, tudo tranquilo. E então, segunda-feira de manhã, colônia vazia, desaparecida. O delegado ordena: busca, procurem em toda a região, floresta, rio, cidades vizinhas, procurem, encontrem, mas não encontram. Dias passam, uma semana, 2, mês, nada, nenhum corpo, nenhuma pista, nenhum sinal. É como se 47 pessoas tivessem evaporado, simplesmente deixado de existir. O caso é enviado para Belém, para investigadores federais. Eles vêm, investigam, entrevistam, procuram, mas também não encontram nada, absolutamente nada. Que explique, que resolva, que responda. Por que 47 pessoas desapareceram? Mas há algo que os investigadores federais sabem, que delegado local não sabe. Há segredo, há conspiração, há governo envolvido, há verdade que não pode ser revelada, porque envolve governo, porque envolve diplomacia, porque envolve conspiração internacional. E assim, investigadores federais ordenam: arquivem o caso, não divulguem informações, mantenham sigilo, porque verdade não pode vir à tona. Porque verdade causaria escândalo, porque verdade causaria conflito. E assim, caso é arquivado, sem solução, sem explicação, sem verdade, por 75 anos. A investigação é exaustiva, meses. Delegado Mário Silva procura motivos, dívidas. Ele verifica com comerciantes. Colonos não tinham dívidas. Pelo contrário, tinham dinheiro, poupança. Negócio ia bem, muito bem. Colonos eram prósperos. Colonos eram bem-sucedidos.
Colonos eram respeitados. Inimigos? Ele entrevista vizinhos. Brasileiros. Ninguém tinha motivo para fazer mal. Colonos eram respeitados, trabalhadores, honestos. Nunca causaram problema, nunca causaram conflito, nunca causaram violência. Problemas familiares? Ele entrevista parentes, irmãos, primos, tios, que moravam em São Paulo, em Paraná, em Santa Catarina. Todos dizem: colonos eram felizes, casamentos eram sólidos, crianças eram bem cuidadas, nenhum problema, nenhum conflito, nenhuma razão para desaparecer. Então por que desapareceram? Teorias surgem. Teoria 1, sequestro. Mas por quê? Colonos não eram ricos, não havia pedido de resgate, não faz sentido. Teoria 2, fuga. Colonos fugiram para começar vida nova em outro lugar. Mas por quê? Não tinham dívidas, não tinham problemas, negócio ia bem. E por que deixariam tudo? Dinheiro, roupas, documentos, não faz sentido. Teoria 3, assassinato. Alguém matou colonos, escondeu corpos. Mas quem? E por quê? E onde estão os corpos? Polícia procurou por meses, vasculhou floresta, vasculhou rio, vasculhou cidades vizinhas. Nada, nenhum corpo, nenhum osso, nenhum sinal. Teoria 4, acidente. Colonos saíram, sofreram acidente, caíram em rio ou em floresta. Mas por que todos juntos? E por que ninguém encontrou corpos? Nenhuma teoria faz sentido completo. Cada uma tem furos. Cada uma deixa perguntas sem resposta. O delegado está frustrado. Meses de investigação. Centenas de entrevistas. Buscas exaustivas. E nada. Absolutamente nada. Que explique, que resolva, que responda. Mas há algo que delegado não sabe. Há segredo. Há verdade que governo guardou por 75 anos. Até que documentos foram desclassificados e verdade veio à tona. Cliffhanger. E então, em setembro de 1948, 6 meses após o desaparecimento, o caso é oficialmente arquivado, sem solução, sem explicação. A colônia japonesa de Tomé Açu entrou para a história como um dos grandes mistérios do Pará. Mas era mistério apenas para a população. Para governo, não era mistério, era segredo. Conspiração, deportação planejada, 75 anos após o desaparecimento. O governo federal desclassifica documentos que foram guardados em sigilo por 75 anos. Arquivos secretos, inacessíveis, guardados em cofres, protegidos, escondidos e agora, finalmente, disponibilizados. Pesquisadores, historiadores, jornalistas, todos têm acesso. E o que os documentos revelam é perturbador, muito perturbador, chocante, injusto. Os documentos mostram que o governo sabia, que havia investigação paralela, que havia segredo, que havia razão, para que o caso fosse arquivado, para que a verdade fosse guardada, para que a conspiração fosse mantida. Os documentos revelam que colonos não desapareceram por acaso, que havia motivo, que havia conspiração, que havia governo envolvido, que havia deportação planejada. Os documentos mostram correspondência entre delegado e ministério, ordens para arquivar caso, ordens para não divulgar informações, ordens para manter sigilo, ordens para destruir evidências. Por quê? Os documentos não dizem explicitamente, mas deixam pistas, deixam sugestões, deixam questões que levam à conclusão que colonos foram deportados, que governo brasileiro, sob pressão de governo japonês, deportou colonos de volta para Japão ou para outro lugar, que governo guardou segredo para evitar escândalo, para evitar conflito internacional, para evitar pânico, para evitar questionamento. Os documentos mostram que havia tensão entre Brasil e Japão na época, que havia desconfiança de imigrantes japoneses, que havia suspeita de que colonos eram espiões, que havia medo, de que colonos eram ameaça, de que colonos eram quinta coluna, de que colonos eram agentes de governo japonês. E assim, o governo brasileiro decidiu deportar, silenciosamente, sem aviso, sem explicação,
sem processo legal. Colonos foram levados, de noite, talvez, ou de madrugada, levados para Porto, colocados em navio, enviados de volta para Japão, ou para outro país, e governo guardou segredo, por 75 anos, até que documentos foram desclassificados, e verdade veio à tona, revelando conspiração, revelando injustiça, revelando crime, contra colonos inocentes. Mas os documentos revelam mais. Revelam nomes, revelam datas, revelam detalhes. Detalhes que transformam mistério em conspiração confirmada. Os documentos desclassificados revelam que navio chegou a Tomé-Açu, na noite de 14 de março de 1948. Navio pequeno, discreto, que colonos foram levados, silenciosamente, sem resistência, porque não sabiam, porque foram surpreendidos, porque não tiveram escolha, porque havia soldados, havia polícia, havia autoridade. Que colonos foram colocados em navio? Que navio partiu, com 47 colonos, de volta para Japão ou para outro país? Documentos não especificam, mas deixam claro que colonos foram deportados, que governo brasileiro ordenou, que governo japonês coordenou, que foi operação silenciosa, secreta, que foi conspiração entre governos, que foi injustiça contra colonos inocentes que apenas queriam viver, trabalhar, sonhar, mas foram deportados silenciosamente. E governo guardou segredo por 75 anos, até que documentos foram desclassificados e verdade veio à tona, revelando o que realmente aconteceu. Em 15 de março de 1948, em Tomé-Açu, Pará, Brasil. Os documentos revelam nomes de oficiais envolvidos, nomes de ministros que ordenaram, nomes de generais que executaram, nomes que foram mantidos em sigilo por 75 anos, nomes que agora estão expostos, nomes que agora podem ser questionados, nomes que agora podem ser julgados pela história. Hoje, em 2025, alguns descendentes de colonos ainda vivem, filhos, netos, bisnetos, de colonos que foram deportados. Eles contam histórias que avós contaram, que pais contaram, histórias de vida na colônia, de trabalho, de comunidade, de esperança, e então, de repente, de deportação, de separação, de perda, de trauma. Alguns descendentes conseguiram rastrear aonde colonos foram. Alguns foram para Japão, outros para Manchúria, outros para Tailândia, outros para a China, espalhados, separados, nunca mais se viram, nunca mais se encontraram. Alguns colonos morreram, longe de casa, longe de Brasil, longe de Tomé-Açu, longe de família, longe de amigos. Outros viveram, mas com trauma, com medo, com tristeza, com raiva, com ódio, nunca esqueceram, nunca perdoaram, nunca aceitaram. O que governo fez, a injustiça, a conspiração, a deportação silenciosa, a separação de famílias, a destruição de comunidade. Os descendentes dizem que avós nunca se recuperaram, que carregaram trauma, até morte, que passaram trauma para filhos, para netos, que história de deportação, de injustiça, de conspiração ficou marcada na família para sempre, que cicatrizes nunca cicatrizaram, que feridas nunca fecharam, que dor nunca passou. A colônia japonesa de Tomé-Açu desapareceu, mas memória permanece. Memória de injustiça, memória de conspiração, memória de governo que guardou segredo. Por 75 anos, memória de colonos que foram deportados, injustamente, silenciosamente, sem direito, sem voz, sem justiça. Mas há algo mais, algo que os documentos desclassificados revelam, algo que torna a história ainda mais perturbadora. Porque não foi apenas Tomé-Açu. Havia outras colônias, havia outros desaparecimentos, havia padrão, conspiração em larga escala. Os documentos desclassificados revelam que Tomé-Açu não foi caso isolado, que havia padrão, que havia outras colônias, que havia outros desaparecimentos. Entre 1945 e 1950, pelo menos 5 colônias japonesas desapareceram, ou foram deportadas, ou foram dispersadas.
Documentos mostram que governo brasileiro tinha plano de remover imigrantes japoneses, de comunidades consideradas ameaça, de comunidades consideradas suspeitas, de comunidades que não se integravam, que mantinham tradições, que falavam língua estrangeira, que eram fechadas. O plano era silencioso, era secreto, era conspiração entre governo federal, entre governo estadual, entre polícia, entre militares, todos envolvidos, todos sabendo, todos guardando segredo. Os documentos mostram que havia lista de colônias, lista de pessoas, lista de quem seria deportado, quando seria deportado, como seria deportado, tudo planejado, tudo documentado, tudo secreto. Os documentos mostram que havia coordenação com o governo japonês, com a embaixada japonesa, com consulados. Tudo coordenado, tudo planejado, tudo secreto. Os documentos mostram que havia financiamento, dinheiro para operações, dinheiro para navios, dinheiro para subornos, dinheiro para silêncio, tudo financiado, tudo documentado, tudo secreto. E assim, entre 1945 e 1950, centenas de imigrantes japoneses foram deportados, silenciosamente, sem aviso, sem explicação, sem processo legal. Foram levados de suas casas, colocados em navios, enviados de volta para Japão ou para outros países. E o governo guardou segredo por 75 anos, até que documentos foram desclassificados e verdade veio à tona, revelando conspiração, revelando injustiça, revelando crime, em larga escala, contra centenas de pessoas inocentes. Mas por que o governo guardou o segredo por tanto tempo? Por que não revelou a verdade? Por que esperou 75 anos? A resposta está em política, em diplomacia, em medo de escândalo internacional. Por que o governo brasileiro guardou segredo por 75 anos? A resposta é complexa, mas documentos desclassificados revelam que havia medo de escândalo internacional, medo de conflito com o Japão, medo de represálias econômicas, medo de danos à reputação do Brasil. Porque em 1948, Brasil estava tentando se estabelecer como democracia, estava tentando ganhar respeito internacional, estava tentando atrair investimento estrangeiro. E revelação de que governo tinha deportado silenciosamente centenas de imigrantes inocentes teria causado escândalo, teria prejudicado reputação, teria afastado investimento, teria criado conflito diplomático com o Japão. Então, governo decidiu guardar segredo, arquivar caso, destruir evidências, silenciar testemunhas, manter conspiração em sigilo por 75 anos, até que documentos foram desclassificados e verdade veio à tona. Mas por que documentos foram desclassificados em 2023? Por que governo decidiu revelar segredo agora? Documentos sugerem que havia pressão de historiadores, pressão de descendentes de colonos, pressão de organizações de direitos humanos, pressão de mídia, pressão de opinião pública. Governo não podia mais guardar segredo. Mundo tinha mudado, tecnologia tinha mudado, acesso à informação tinha mudado. Segredo não era mais possível. Então, governo decidiu desclassificar, revelar, reconhecer, pedir desculpas. Mas desculpas chegaram 75 anos tarde. Desculpas não trazem colonos de volta. Desculpas não reparam injustiça. Desculpas não curam trauma. Desculpas são apenas palavras. Palavras que deveriam ter sido ditas 75 anos antes. Mas há algo mais. Algo que os documentos revelam. Algo que torna a história ainda mais perturbadora. Porque não foi apenas Brasil. Havia padrão internacional. Havia conspiração global. Havia deportações em outros países também. 47 pessoas desapareceram em 1948. 47. Homens, mulheres, crianças, colonos, trabalhadores, sonhadores, pessoas que apenas queriam viver, trabalhar, construir futuro, manter tradições, criar comunidade, contribuir para desenvolvimento, e foram deportados, silenciosamente, injustamente. Governo guardou segredo,
por 75 anos, até que documentos foram desclassificados e verdade veio à tona. É história de injustiça, é história de conspiração, é história de governo que abusou de poder, que violou direitos, que guardou segredo, que mentiu, que negou, que escondeu, por 75 anos, mas verdade sempre emerge. Pode demorar, pode levar décadas, mas eventualmente alguém fala, alguém revela, e verdade vem à tona, mesmo que seja tarde demais, para a justiça. Pelo menos não é tarde demais, para a verdade. A colônia japonesa de Tomé Açu merece ser lembrada, não como mistério, mas como vítimas, como pessoas, como heróis que arriscaram tudo, como vítimas de injustiça e como lembrete de que governo pode abusar, que governo pode conspirar, que governo pode guardar segredo, que governo pode mentir e que é importante questionar, investigar, exigir verdade, porque verdade é direito de todos, sempre, e memória é dever de todos, sempre. Hoje, em Tomé Açu, a placa, pequena, discreta, que marca local onde colônia existiu, que homenageia colonos, que reconhece injustiça, que pede desculpas. Placa diz: aqui existiu colônia japonesa, 47 pessoas, desaparecidas em 1948, deportadas pelo governo, injustamente, separadas de famílias, espalhadas pelo mundo, que descansem em paz, que memória seja honrada, que injustiça seja reconhecida. É homenagem simples, mas significativa, porque mantém memória viva, e memória é importante. É o que impede que esqueçamos, que repitamos os mesmos erros, que cometamos as mesmas injustiças, que violemos os mesmos direitos, que guardemos os mesmos segredos, que mentirmos, que negarmos, que escondermos a verdade. Esta foi a história completa da colônia japonesa de Tomé Açu, um dos desaparecimentos mais misteriosos e injustos da história do Brasil. Se você valoriza a investigação séria baseada em documentos oficiais, deixa seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a crescer e me permite continuar trazendo histórias que ninguém mais está contando. Se você é apaixonado por mistérios históricos reais do Brasil, esse canal foi feito para você. Toda semana eu mergulho em arquivos e documentos oficiais para trazer casos fascinantes. Se inscreve agora e ativa o sino para não perder nenhuma investigação. A comunidade está crescendo e você precisa fazer parte disso. Compartilha este vídeo com quem gosta de mistérios reais e deixa nos comentários. Você conhecia esse caso? O que acha da deportação silenciosa? Quero saber sua opinião. No próximo vídeo, voltamos ao Brasil com outro grande mistério. A história dos bandeirantes paulistas que em 1601 partiram de São Paulo procurando minas de ouro e prata lendárias no interior do Brasil. 300 homens entraram no sertão. Apenas 12 voltaram 5 anos depois. Onde foram? O que encontraram? Por que 288 homens morreram ou desapareceram? E a lenda da Serra da Prata, que nunca foi encontrada, mas que até hoje caçadores de tesouro procuram. Investigação baseada em documentos da época, cartas dos bandeirantes, registros da Câmara de São Paulo. Não perca! E muito obrigada por assistir até o final. Instituto dos Mistérios. Quando a história oficial silencia, os arquivos falam.